Superman entre a Foice e o Martelo, escrita por Mark Millar. Talvez uma das histórias mais intrigantes do Homem de Aço fora do cânone original da DC, e talvez até mesmo uma das mais influentes. Entre a Foice e o Martelo faz parte da coleção, se eu não me engano, Elseworlds, que em termos de DC é o equivalente ao selo What If da Marvel, onde a ideia é pegar os personagens que já estamos acostumados e colocá-los em situações ou realidades alternativas, fora do cânone original. Um exemplo, além do Foice e o Martelo, seria Batman Gotham 1889, onde Bruce Wayne nasceu no século XIX e faz a sua estreia como Batman, tentando investigar e resolver o caso de Jack Estripador. No caso da história Superman entre a Foice e o Martelo, ela se baseia na seguinte pergunta: e se Kal-El, ao invés de ter caído numa fazenda do Kansas, ele tivesse caído numa das fazendas coletivas da Ucrânia durante a ocupação da União Soviética? A história de Mark Millar é dividida em 3 capítulos: Amanhecer, Zenith e Poente. Amanhecer vai focar mais na construção de mundo e no estabelecimento do que esse universo se diferencia do principal. Pois, já que ele não caiu nos Estados Unidos, então ele não virou Clark Kent, não entrou pro Clarim Diário e não conheceu a Lois Lane no processo. Então ela acabou se casando com o Lex Luthor, que depois é contactado para o governo para conseguir criar alguma coisa que consiga competir com o Superman, e acabou criando o Bizarro no processo. A Mulher Maravilha e as Amazonas da ilha de Temícera se juntam à União Soviética porque, aparentemente, o socialismo é em prol dos direitos da mulher, e isso foi o bastante para convencer elas a se juntar ao Estado de Stalin. Inclusive, eles tiram vantagem do romance entre a Mulher Maravilha e o Superman para forçar essa aliança ainda mais. E o Batman, ao invés de ser Bruce Wayne, filho do bilionário Thomas Wayne e Martha Wayne, era um garoto filho de contra-revolucionários que o filho bastardo de Stalin matou durante uma caça aos anti-revolucionários. E é mais ou menos isso, é um capítulo bem chatinho da história, porque não só isso é um problema de histórias políticas, porque vai ter muita exposição, muito diálogo, muito combate psicológico e mental por causa das questões ideológicas, mas também é por causa da própria construção de mundo, para preparar o tabuleiro das batalhas futuras e deixar o leitor na expectativa para ver como que vai ser essa nova origem dos personagens. Agora, em Zenith é quando as coisas vão ficar interessantes, porque o Superman, após o assassinato de Stalin, decide assumir o cargo de chefe de Estado. Algo que o Superman era contra no capítulo anterior, mas decidiu abandonar vendo que as necessidades falavam mais alto. O que dá esse tom de ironia, afinal, o maior símbolo das conquistas do homem trabalhador, do proletariado, não é nem proletariado, nem sequer um homem comum. É um alienígena. Mas deixando isso meio de lado, é mostrado que o regime do Superman era bastante eficiente, que as pessoas conseguiam viver de forma mais plena. Porém, também nos é mostrado que o Superman ele é muito menos nobre do que a sua versão original, pois todos aqueles que seguravam o discurso anti-revolução e anti-Estado, e que achavam que estavam trocando sua liberdade por essa prosperidade, eram transformados em robôs lobotomizados. Esse capítulo também foca bastante no combate e no plano de conspiração do Batman para tentar derrotar o Superman. E o último capítulo, Poente, além de mostrar as consequências desse conflito com o Batman, que levaram o Superman a ser ainda mais ditatorial e ainda mais vigilante, também mostra 2 coisas interessantes. A primeira é Lex Luthor se tornando presidente dos Estados Unidos, que naquele contexto estava praticamente à beira do colapso. Mas graças à inteligência de Lex Luthor, ele conseguiu trazer uma economia melhor para os Estados Unidos desde os anos 1700. E a outra foi a introdução do Lanterna Verde, pois aqui ela é tratada como um artefato alienígena que foi contido e estudado dentro da Área 51, o que é um toque bem legal. E é isso que eu posso dizer sem entrar em muitos spoilers que acabem arruinando a sua experiência lendo esse quadrinho. Principalmente lá pro final, que fecha a história de uma forma circular brilhante, que inclusive reforça que, independente das condições, o Superman sempre será um símbolo de esperança. E eu gostaria também de destacar algo que, pelo menos na minha opinião, essa história está tentando nos contar também, de que como a política, no final das contas, ela envenena os super-heróis e o gênero de super-heróis no todo. Porque toda vez que eu lia esse quadrinho, eu lia os monólogos do Superman, olhava o quão apagada e sem importância a Mulher Maravilha era pra história,
aquele Batman frio, nihilista e grosseiro quando comparado com o original. Eu senti muito que o quadrinho durante a história estava querendo dizer que quanto mais nós tentamos reduzir esses valores universais retratados nos heróis, justiça, verdade, honra, coragem, para o mundo da política, eles se tornam caricaturas do que eles realmente são e do que eles poderiam ser. Fora o quadrinho, também tem o filme em animação, que possuem algumas diferenças em comparação com o quadrinho, mas nada que mude o sentido original da obra. Entre as que eu pude encontrar seria a revelação dos gulags, as prisões de trabalho forçado da União Soviética, que ficaram escondidas do Superman. Quando eu vi, eu fiquei tipo, como? Esse cara tem uma super audição, o cara consegue ver a quilômetros de distância. Como que ele não sabia dessas gulags? E aí é revelado que eles foram revestidos de chumbo, a única coisa que o Superman não consegue ver com a sua visão de raio-x. E também elas eram feitas no subterrâneo, para abafar o trabalho dos prisioneiros. O que foi um toque genial de roteiro. Outra diferença foi que o Batman cresceu numa dessas gulags. Inclusive, ele usa uma dessas gulags como sua Batcaverna depois. E até quando comparado com a versão dele do quadrinho, esse Batman é ainda mais traiçoeiro e cruel. A Diana, ela é muito mais a favor da reconciliação, já que ela acredita no sonho de liberdade americano, mas também acredita que o Superman realmente quer um mundo melhor. Então ela gostaria de ver as duas potências em paz ao invés de inimigas. E nas palavras dela, ela foi criada numa ilha de mulheres, se é que me entende. E o Hal Jordan, que diferente da sua versão do quadrinho, que queria se vingar daqueles que prenderam ele e torturaram ele durante, acho que, a Guerra do Vietnã, ele continuou mais parecido com a sua versão dos quadrinhos. Ele era mais heróico e ele tinha aquele jeito mais piadista dele. E por último, tem a questão do Lex Luthor, que diferente do quadrinho, ele é bem mais dedicado à sua esposa, a Lois Lane, e a gente não chega a ver a utopia que ele cria depois que ele derrota o Superman. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar um like, um comentário e de se inscrever para mais outras reviews e análises aqui no canal. Esse foi o Garagem Studios e até a próxima!